Olá, bem-vindos ao Enérgio Channel. Hoje nós temos um episódio muito interessante. Vamos falar de um tema polêmico, que é de diversidade e inclusão. E nós vamos entrevistar o Felipe da Gol. O Felipe, que é Head de ESG e também diretor executivo do Instituto Gol. Felipe, muito prazer, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso programa. Bom, primeiro eu gostaria que você falasse como que foi sua trajetória até iniciar, de fato, as ações de diversidade e inclusão dentro da Gol. Conta pra gente um pouquinho. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui imensa. Falar desse tema para mim é muito importante. E o mais interessante, né, de tudo, é o quanto a diversidade ela sempre teve atrelada à minha história de vida. Eu sou de Minas Gerais, de Belo Meu Horizonte. conterrâneo. Somos conterrâneos. E sou filho de mãe solo, sou filho único, um homem preto, pertencente à comunidade gay LGBT+. E o mais incrível de tudo, que quando eu olho para minha história, antes de falar sobre diversidade, eu já vivia em grupos minoritários, já fazia parte de grupos minoritários. A minha história faz parte disso, né? Eu falo que sempre nos ambientes, em qualquer lugar que eu vou, o que chega primeiro é a cor da minha pele. Né? Então a gente sempre já foi, eu sempre fui julgado por isso, né? A cor da minha pele, como a cor da minha pele impactava os locais onde eu frequentava. E o mais interessante de tudo, quando eu vejo a minha história, era que minha mãe sempre falava assim: Felipe, eu não te vejo formando uma faculdade, tendo uma graduação, por causa de condições financeiras mesmo. E eu falo que eu sou um fruto da educação. Eu sou um fruto da educação nesse país, da educação que a minha família me deu e que a minha mãe sempre ali exigente, desde criança. Estude, estude, estude. O estudo é a única coisa que você vai ter e ninguém te tira. E eu entrei com tudo no estudo, realmente. Eu sempre tive o estudo como um dos pilares da minha vida. A educação que a minha mãe me deu, que o meu tio me deu. Eu também faço parte daquela história que o pai vai embora e não volta mais. Então, conheci o meu pai ainda pequeno, mas não tive uma relação com o meu pai. Então, minha mãe, muito guerreira, é que fez esse papel de uma mãe brasileira e forte mesmo. Sou grato a ela demais por ser quem eu sou hoje. E quando eu olho para minha trajetória e vejo que quando eu consegui formar minha primeira graduação e depois eu fiz mais 3 pós-graduações, tenho um MBA também, eu vejo que tudo isso foi de resistir dentro dessa sociedade, dentro de uma comunidade, e cheguei no mundo corporativo. Só em cargo de liderança eu já estou há mais de 15 anos exercendo essa atividade por todas as empresas que eu passei, e de mostrar essa competência dentro do mundo corporativo, né? E eu falo, nunca foi sorte. Sempre foi agarrar as oportunidades, mostrar quem eu era, e essa segurança e essa confiança ali pautada no mundo educacional. Então, a diversidade, os aspectos sociais, o mundo de SG, ele faz parte da minha vida muito antes de eu saber que eu estava trabalhando com essa agenda, né? E isso tudo faz ser quem eu sou hoje, o Felipe que eu me tornei. Felipe, não vale me fazer chorar, hein, aqui. Mas realmente, né, como a Ecos também é parceira aí da Gol, é muito lindo ver como você é querido, assim, né, como líder. E eu acho que esse é a melhor recompensa que você pode ter, né, dentro do mundo corporativo, né? E falando nisso, então, quais foram, conta pra gente, os primeiros passos que você foi dando para tratar esse tema de diversidade e inclusão, que às vezes é tabu, né, dentro das empresas, dentro da realidade que a gente tem aqui dentro do Brasil mesmo. Eu tenho uma história rapidinha para contar sobre isso, que eu comecei minha carreira trabalhando na lanchonete da minha família, como balconista. E ali da lanchonete, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, 14, 15 anos. Eu já treinava as balconistas, que nesse caso também eram todas mulheres pretas. É, Eu já treinava as balconistas com um treinamento que eu criei, olha só, com 15 anos de idade, que era um treinamento que chamava autoconhecimento, em prol do melhor atendimento possível. Nossa. E aí eu treinava, eram 5 balconistas. Eu as treinava para elas encontrarem dentro de si aspectos positivos, um autoconhecimento, e isso tudo reverberar no dia a dia de um atendimento excelente para os clientes.
E ali eu já estava trabalhando com diversidade, eu já estava trabalhando com aspecto social sem saber o que era também. E é interessante quando eu trago isso para minha história, que depois eu tive uma oportunidade de trabalho como estagiário, e com 20 anos, 19 para 20 anos, eu já estava trabalhando com jovens de comunidade periférica para ter formação para o primeiro emprego, que eram os jovens aprendizes que a gente chama hoje. E ali, dentro de sala de aula, já tinha aspecto de diversidade. Já era engajar as pessoas para a diversidade. E foi um trabalho tão significativo e transformador que aí você vê a contribuição que você faz para chegar dentro das organizações. Isso tudo foi pautando a minha carreira. Depois eu tive uma experiência também, eu morei no continente africano e fiz um trabalho voltado para o desenvolvimento da mulher guineana. E o desenvolvimento da mulher guineana, a gente contratava professoras aqui do Brasil formadas em bijuteria, que tinham conhecimento para produzir anéis, produzir brincos. Levamos essas professoras para a Guiné Equatorial, pegamos as mulheres de Guiné, que precisavam aprender um novo ofício, e ensinamos a fazer bijuteria com sementes locais, com folhas e esse artesanato, além de ensinar sobre empreendedorismo, ensinar sobre subsistência do negócio, marketing para aquela população. Então, isso tudo foi fazendo que eu entendesse como o olhar específico para a diversidade, com o olhar de negócio, de competência, pode gerar renda, trazer receita, trazer subsistência para um grupo minoritário ou para um grupo diferenciado, né? Hoje eu recebo mensagens dos jovens aprendizes que eu dei aula lá atrás, falando sobre empreendedorismo, e eles hoje são líderes de empresas, eles são especialistas de negócio e vieram de comunidades periféricas. Que legal, Felipe. Muito bacana você compartilhar, né, essa vivência pessoal que influencia, assim, nas suas decisões dentro da empresa, né? Todos os aprendizados são muito válidos. E dentro da Gol, como você foi construindo? Explica pra gente esses passos, assim. Foi rápido a aceitação? Foi de pouco a pouco? Como que isso foi acontecendo? Conta pra gente até mesmo para inspirar, né, as empresas a adotarem essa postura como exemplo. A gente vê hoje está sendo muito polêmico, né, discutido internacionalmente o fato de algumas empresas não estarem mais apostando nessa pauta de diversidade e inclusão, estão tirando da sua agenda, infelizmente, enquanto outras não, estão, olha, nós continuamos com essa pauta, a Apple se pronunciou, a Natura se pronunciou, né, e de fato no Brasil a gente tem uma realidade muito diferente, né? Então fala um pouquinho para a gente como que foi esses primeiros passos e como que você enxerga a importância, né, dentro das empresas no Brasil ainda desse tema, levando também para o aspecto cultural. Perfeito. Thalita, o nosso recorte brasileiro é completamente diferente de outros países. A gente precisa considerar isso quando a gente fala de diversidade, quando a gente traz a pauta de responsabilidade social para o dia a dia. O que é interessante que eu vejo, a Gol, antes mesmo de eu chegar lá na empresa, a Gol é uma empresa que democratizou a aviação no Brasil. Então, diversidade ela está intrínseca dentro do negócio da Gol. É uma empresa brasileira que nasceu no Brasil e ela traz essa pegada de consciência para o Brasil quando ela chegou há 24 anos atrás. Isso é interessante, porque dentro do nosso quadro de colaboradores, nós temos pessoas pretas, nós temos mulheres, nós temos pessoas que vêm da periferia fazendo um negócio acontecer ao longo desses 24 anos. E isso é interessante. Então, quando a gente olha para as empresas brasileiras, para esse cenário que a gente está discutindo agora, a gente tem que avaliar que realmente a gente tem uma reparação histórica que precisa ser feita aqui no Brasil. E a gente ainda não está nem na metade de conseguir essa reparação histórica. Então, o nosso posicionamento, eu falo isso para as empresas brasileiras, para os executivos que eu converso no dia a dia, o quanto as organizações ainda precisam olhar para a agenda de diversidade. Isso é um fato para a responsabilidade social, para os aspectos sociais, para projetos, programas, para esse desenvolvimento realmente consciente que a gente precisa fazer. Então, o que está acontecendo no mundo é diferente aqui no Brasil. A gente não pode levar mesmas medidas aqui para dentro da nossa sociedade. A gente tem um caminho grande para fazer. E isso quando eu falo dos recortes de mulheres dentro das organizações em papel de liderança, quando a gente fala hoje dos aspectos de
de etarismo, que é uma pauta muito que a gente está discutindo. A gente está envelhecendo, mas a gente ainda tem toda Energia. uma energia, uma gama muito forte para entregar para as organizações, além do conhecimento adquirido ao longo dos anos. Então, é uma pauta que a gente precisa discutir muito. As novas gerações que estão chegando com uma pegada tecnológica completamente diferente. Tudo isso é diversidade, Mais né? saudáveis, Mais saudáveis, outros tipos de outros preocupações. tipos de preocupação, a forma de encarar o trabalho é diferente da nossa geração. Então, tudo isso tem que estar em pauta. A questão que a gente sabe das pessoas pretas e pardas aqui dentro do nosso país, que também precisam de um olhar diferenciado. A questão da educação, para essas pessoas terem condição de chegar no mercado de trabalho de uma forma diferenciada. Então, a gente está falando de uma jornada que é muito grande, né? E Sim. como a gente olha para isso dentro das agendas. Então, quando eu chego na Gol, eu entendo todo esse contexto, essa história, o que a gente fez foi fortalecer ainda mais esses assuntos de diversidade. Então, a gente criou os grupos de afinidade, a gente tem um olhar diferenciado para essas pautas, a gente fala sobre o assunto, letramos as pessoas. Eu gosto de falar, gente, tem uma diferença de letramento e uma diferença de treinamento, né? Às vezes o treinamento é para você passar num teste, fazer uma prova, alguma coisa específica ali que você precisa testar seu conhecimento. O letramento é quando a gente se letra e se torna conhecedor através de um processo de mudanças a partir de que a gente tem contato com aquele tema específico. Então, letrar as pessoas, tirando ela de um plano, de um ponto A para um ponto B, e ela entender por que ela está fazendo essa mudança na jornada, é importantíssimo. Então, a gente traz esse letramento, a gente faz diagnóstico, a gente cria programas eficientes para falar sobre os assuntos, a gente envolve a liderança dentro dos assuntos de diversidade, que é o que eu vejo. Quando a liderança ela não está envolvida, a transformação ela não acontece, É diferente. né? Então, são passos que a gente teve realmente para a gente conseguir fazer esse trabalho mais forte dentro de uma empresa de aviação. Legal. Esse ponto que você tocou, Felipe, que é do S, né, dentro do ESG. Como que ele estava ligado de maneira tão forte, né, desde toda a sua história que você contou, né? E muitas vezes a gente se depara com isso mesmo. Às vezes a gente já trabalha com o ESG, mas não tinha ainda caracterizado essas três letrinhas, mas são conhecimentos que você vai adquirindo. E óbvio, a gente tem que adquirir mais, tem que complementar e principalmente fazer essa fusão dessa interdisciplinaridade, né? E esse ponto que você tocou para engajar, né, os colaboradores, eu acho muito importante e deve ser um ponto X, né, dentro das empresas, assim. Além dos programas, o que vocês utilizaram para ir engajando os colaboradores e quais foram as maiores resistências que vocês enfrentaram? Isso é importante porque o nosso programa ele foge um pouquinho do tradicional, né? Que é a empresa vir aqui e falar de forma institucional, né? Então a gente preza por esse cuidado de humanizar também, né, o discurso, de trazer transparência para quê? Para que as outras empresas possam ver as ações como benchmark, né? Então, entre segmentos diferenciados na sustentabilidade, isso é muito importante, né? Uma ação dentro da outra empresa, a outra empresa tem essa noção e fala, olha que legal, dá para a gente colocar aqui, dá para a gente adaptar, dá para a gente fazer trocas que sejam não só, né, de capital intelectual, mas às vezes subprodutos, né, que são resíduos em outras, ações, né, no âmbito de mudanças climáticas também, até mesmo de governança, né? Então eu queria que você trouxesse essas que você acha ponto-chave na questão de diversidade e inclusão, que você acha que foi, olha, agora a gente fez a virada e de fato a gente conseguiu sensibilizar da importância. Perfeito. Olha, independente de tamanho de organização, que eu acho que isso é muito importante, que tem alguns executivos que chegam, Ótimo. poxa, mas eu vou falar sobre isso, a minha empresa é pequena, Sim, a minha empresa é média, excelente. né? Independente de organização. Eu sempre falo, gente, a agenda de SG, ela pode ser feita desde uma lanchonete de uma empresa Perfeito. até uma empresa que está em capital aberto, que está listado na bolsa. Ponto. Concordo super. Né? Então, eu acho que a gente já começa por aí. Diagnóstico, mapeamento, materialidade, né? Quando a gente fala de materialidade em SG, e eu falo isso para qualquer tamanho de organização, é você olhar para dentro da sua organização, conversar com a liderança, conversar com os colaboradores, conversar com seus stakeholders ali estratégicos, os prioritários. Se você é uma empresa de capital aberto, com os acionistas, com os investidores, entender o que as pessoas querem dessa agenda de diversidade.
Então, falar com as pessoas. Às vezes, muitos profissionais ou muitas empresas falam, a gente vai fazer esse beabá aqui e esse beabá ele não é o mesmo para outra organização. Por causa da materialidade, ela é diferente. Quando Perfeito. eu falo de materialidade, gente, estou querendo dizer que são os temas materiais que a gente vai trabalhar dentro de uma organização. Às vezes eu trabalho com 10 temas materiais dentro de diversidade, que para uma organização média ou para outra não serão os mesmos temas, né? Então, eu vou trabalhar com os assuntos de etarismo dentro da minha organização, gerações, acessibilidade. Mas outra organização, ela vê que primeiro ela precisa trabalhar só com acessibilidade, que é o ponto ali X da questão que ela precisa resolver. Então eu falo, um bom planejamento, um bom diagnóstico, entender quais são os temas materiais da organização. Então a gente vai começar, entendi os meus temas materiais, que eu vou trabalhar com acessibilidade, gerações, LGBT+, equidade racial. E eu vou fazer meu planejamento durante 1 ano, 2 anos, para eu trabalhar esses temas. E eu falo, gente, sempre aquele menos é mais, né? Que é importante. Às vezes a gente quer resolver tudo e acaba não resolvendo o que é principal para aquela organização. Então, converse com as pessoas, converse com os colaboradores e tenha propósito. Propósito. Quando você fala da transparência, Thalita, é exatamente isso. A gente precisa ter um programa de diversidade que ele seja transparente e que ele tenha propósito, objetivo, porque senão não acontece o engajamento efetivo que a gente precisa. Felipe, fala um pouquinho pra gente, né, dessa experiência que você tem lá fora, de como que você vê essa diferença, né, cultural dentro do tema de diversidade e inclusão e qual a relação que isso tem aqui com o Brasil em específico, né? É interessante a gente falar sobre essa narrativa, entender as histórias e as narrativas de cada país. Por quê? Aqui no Brasil a gente precisa entender que a gente tem uma reparação histórica que a gente precisa fazer. Quando a gente olha para as pessoas pretas e pardas dentro do nosso país, em relação à educação, a gente vê a questão, somos um país machista, somos um país homofóbico. A gente, quando fala do retrato de equidade de gênero, a gente vê o quanto as mulheres, elas foram prejudicadas nesse conceito, que as mulheres não eram bem vistas no mundo corporativo, Sim. né? Demorou muito a gente ter esse processo para as mulheres estarem dentro hoje das organizações. Então a gente fala de um país que a gente precisa entender a nossa história. E a nossa história é diferente da história e realidade de outros cenários e de outros países, ponto. Então, a comparação histórica, a reparação de cada país, ela não pode ser considerada a mesma. A gente precisa olhar para a nossa história. Às vezes eu falo, gente, a gente está esquecendo de olhar para a nossa história, né? A diversidade, os compromissos sociais, responsabilidade social atinge todo mundo, né? Quando a gente fala de equidade, de inclusão, de acessibilidade, atinge toda uma população. Então não é assunto só do Felipe, só da Thalita, é um assunto e um compromisso de todos que devem estar embarcados. Quando a gente pega história de outros países, ano passado eu fui para vários fóruns na Argentina e lá eles tratam as questões de raça completamente diferente da gente, porque não tem a mesma, não pode ser categorizado da mesma forma. Quando eu fui dar uma palestra, eu falei, gente, no Brasil a gente tem um censo demográfico, a gente tem, né, a gente consegue identificar se a pessoa ela é preta, se ela é parda, se é uma pessoa indígena. E eles ficaram assim, gente, mas vocês fazem isso? É assim que Conta funciona, porta. né? E nós somos reconhecidos por essa classificação que a gente conseguiu hoje, né? Sim. E para a gente entender o impacto desses grupos, né? Então a gente sabe que a gente é um país majoritariamente denominado por pessoas pretas e pardas, né? E quando a gente olha para dentro das organizações, onde estão essas pessoas pretas e pardas atuando, né? Onde estão essas mulheres dentro das organizações? Quando a gente olha para número e para indicador, a gente consegue entender o quanto a gente ainda precisa fazer, né, dentro desse contexto e nesse cenário. É muito importante a gente trazer para a discussão e para a pauta, igual eu falei, a transparência, os temas materiais, a gente tem que trazer os compromissos. E eu vejo que tudo isso, quando a gente fala de diversidade, compromisso social, a criação de ambientes seguros. Porque às vezes nós, como executivos, a gente se preocupa com as metas, com os indicadores, mas a gente esquece de criar um ambiente seguro para esse grupo que vai chegar dentro da organização. Então, as pessoas estão preparadas para lidar com pessoas com deficiência, né? Hoje a gente tem as doenças não visíveis, né? A gente está falando de vários aspectos completamente diferenciados. Como essas pessoas estão chegando nas empresas hoje, né? Exato. Qual que é a discussão? Os líderes estão preparados para atuar
com pessoas com deficiência, né? Os líderes eles estão preparados para escutar uma história, uma narrativa de uma mulher preta, periférica, que viveu e lutou para ter a sua formação, a sua graduação dentro de uma organização e trazer essa bagagem, essa história, né? Como a gente furar as bolhas no dia a dia, é preciso furar essas bolhas todas. E isso a gente só traz para a educação. Por isso que eu acredito muito na pauta educação, e nós na Go acreditamos muito nisso também, de como que a educação ela transforma dentro do mundo corporativo também. Sim, com certeza. Né? Que é através da educação que eu vou conseguir gerar essa conexão para a transformação, para criar programas diferenciados, para criar ações assertivas de diversidade, equidade e inclusão. Então, tudo isso me ajuda a trazer ali os movimentos necessários que a gente precisa fazer no dia a dia em relação à agenda. Muito bom, Felipe. Adorei esse relato, principalmente sobre educação. Eu também, com a minha experiência, eu demorei um pouquinho para ver que o caminho era esse, apesar de ser demandada, né? E hoje eu tenho um foco muito grande também, a Ecos tem, na questão de educação, de treinamentos, né? Principalmente corporativos. E ao a gente chegar nessas empresas, a gente percebe essas particularidades que têm que ser avaliadas, né? Então, eu recebo relatos de empresas, né? Que, por exemplo, entram deficientes, e os deficientes, às vezes, pensam, nossa, vai ter um ou dois ali, e não. Aí ele se depara com vários outros e ele se sente incluído, né? Já tem empresas que não estando preparada para isso, ao contratar, a pessoa talvez ela não se sente, né, dentro daquele ambiente, né, quando ela chega. Então, essa preparação também, ela é muito importante, né, para que essas pessoas elas consigam, né, se sentir parte, né. E aí a gente está falando de todos os temas que você falou, mas principalmente com relação ao tema de mulheres na liderança também, que é um tema que eu gosto. A gente não está falando na liderança, a gente sabe que tem muita mulher na liderança, inclusive, né, que tem muita iniciativa, mas eu palestrei em um ambiente, né, esses dias que a liderança era mulher, mas na alta liderança só tinha homem, não tinha uma. Então, a gente não está falando só de liderança, né? A gente está falando da alta liderança, né? Que é o nosso ODS 5, né? Você já explicou muito bem sobre a relação, né, do tema com o ESG, com a ligação, né, com os ODS. Queria que você falasse, então, de forma global, né? E também para os líderes, para os gestores que estão nos assistindo, né? Qual a sua dica, né? O que você acha que eles podem continuar a fazer ou mudar da sua essência para que eles possam mesmo, de forma global, aí, fazer essa mudança, né? Porque eu acredito muito que dentro das empresas a gente consegue escala para várias ações, seja elas do âmbito social, de governança ou do ponto de vista ambiental. Eu adoro essa pergunta e falar sobre isso, porque o que eu vejo, né, gente, quando a gente fala para liderança, quando a gente fala com os executivos, primeira coisa a gente tem que entender que essa pauta, esse assunto é do novo líder. O novo líder ele precisa estar a par desse assunto. E a gente está falando de gerações diferentes que estão chegando no mercado, então eu preciso entender como que eu vou lidar com essas gerações, é diferente da nossa geração, como que eu falo de tecnologia, o que é importante para esse pessoal que está chegando nas organizações, é completamente diferente. Quando eu falo sobre os assuntos minoritários, dessa população que está chegando, entender as histórias, ser um bom ouvinte, o novo líder ele tem que saber ouvir, o novo líder ele tem que saber perguntar, saber fazer as perguntas corretas, né? Ser isento de julgamentos, fazer um esvaziamento da xícara mesmo para ouvir essas histórias, essas narrativas novas, porque eu falo que todo mundo ganha. Sim. Todo mundo ganha. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é o poder da caneta. E o poder da caneta tá na mão da liderança. Sim. Então, às vezes eu converso com muitos executivos que falam assim, mas é o RH que não me traz um time diverso. Mas é a empresa que não tá me proporcionando pessoas diversas dentro. E eu falo, o quanto você, enquanto líder, enquanto gestor, quer um time diverso? Enquanto você, como líder e gestor, olhou para o grupo que você está trabalhando e pensou, poxa, nossa, eu tenho só mulheres aqui.
Ah, eu tenho só homens. Vou trazer um equilíbrio. Ah, eu só tenho pessoas brancas, não tenho pessoas pretas dentro do meu time, pessoas pardas trabalhando com histórias diferentes para Sim. agregar. Então, o poder da caneta é exatamente, é o líder que no final que vai falar se ele quer um time diverso ou não. Porque quando eu falei de ambiente seguro, não adianta as ações de RH inúmeras e falar, ah, você líder vai ter um time diverso. E se esse líder não está preparado? Então, esse querer vem do líder. Quantas histórias eu já ouvi de líderes falando, eu quero selecionar colaboradores diversos para o meu time. Eu vi que eu estou precisando trazer uma mulher aqui para dentro. Eu Muito vi que eu raro. quero uma pessoa preta aqui para dentro. Então a gente já está começando esse movimento que é importante, que é se despertar dessa consciência do líder e o líder entender por que ele está fazendo isso. E não só para cumprir, né? Uma Meta. meta. Porque a questão não é só cumprir a meta. Exato. Eu sempre entendo, as metas são importantes e são indicadores importantes, mas elas são indicadores Sim, para ver o quanto a mudança está sendo feita. Mas é o líder que ele traciona e é o líder que é o indutor ali do resultado e da mudança dentro do time dele. Então, o poder da caneta é importante. O líder ter esse reconhecimento e falar, poxa, eu posso fazer a diferença. E o porquê que ele está fazendo essa diferença? Eu falo que todo mundo tem uma bagagem, que é a sim. história de vida. Eu tenho a minha malinha ali, você tem a sua, que a gente vai colocando várias coisas dentro dessa mala. Uma hora, se eu vou para uma reunião e todo mundo tem as malas e a bagagem igual a mim, eu não crio nada novo, Exato. né? É exatamente sobre isso. O que que você tem que você vai agregar, o outro vai agregar, e essa troca é o que traz resultados mais sustentáveis para o negócio. Então, quando a gente fala de diversidade, né, a gente está falando de um ganho. A gente está falando de alta performance, a gente está falando de projetos inovadores, a gente está falando de um consumidor que faz parte de um extrato de diversidade, criar campanhas direcionadas, criar produtos direcionados. A gente está falando de toda uma economia e geração de renda. E aí, quando a gente fala disso, aí dá um clique, poxa, realmente, eu preciso olhar de forma diferenciada para o consumidor. E os Sim. consumidores, eles fazem parte de um extrato de diversidade, Exatamente. né? E vão ditar, né, as tendências, né? Eu brinco, eu falo muito das marcas que são caixas de vidro hoje, né? Então, cada processo, cada pessoa tem que ser transparente, né? E eu espero, então, que aqui, com essa entrevista, a gente tenha ajudado um pouco a entender o quanto essas diferenças se complementam, né? Que é muito importante. Então, eu queria te agradecer e parabenizar, viu, Felipe, pela sua trajetória, foi ótimo. Uhum. Muito obrigada mesmo, de coração. Thalita, gratidão, gratidão mais uma vez. Essa troca é muito importante para a gente. Eu tenho certeza que é importante para todo o mercado, para toda a liderança e as pessoas que estão interessadas nessa agenda. Obrigado. Obrigada, eu que te agradeço. E vocês aí, até o próximo encontro, pessoal.